Primeira coisa, primeiro diagnóstico do que pode estar acontecendo isso que está te dificultando de você transitar entre as escalas ou até mesmo transitar entre uma escala e outra, tá? Primeira coisa é o quê? O ouvido. O ouvido é fundamental na improvisação. Na verdade, o ouvido é fundamental em qualquer coisa na música, tá? Mas especificamente na improvisação, aí é muito. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é improvisação. Então, você não tem uma coisa definida do que você vai tocar. Obviamente, você tem ideias, harmonias, frases que você conhece, conhecimento teórico, os acordes que vão acontecer, isso tudo você já sabe. Então, você tem alguma coisa definida, mas você vai improvisar e você não vai reproduzir exatamente a mesma coisa, como se você estivesse lendo uma música, né? Como se você estivesse tocando uma música decorada. Isso não vai acontecer. Então, definitivamente, o teu ouvido precisa entrar em ação e você precisa desenvolver isso. E o ouvido, ele ao mesmo tempo que ele é um herói, ele pode ser, e em muitos casos, ele é um vilão, porque ele atrapalha quando você não tem essa parte desenvolvida. E às vezes a gente fica sobrecarregando a responsabilidade de outras coisas, como, por exemplo, conhecimento teórico ou conhecimento de escalas, qualquer coisa assim, fica achando que é sobre, ou técnica, meu improviso não está bom por causa da técnica, ou por causa de, sei lá, qualquer outra coisa assim, mais estrutural, mais técnica, e na verdade, se o ouvido não está desenvolvido, você vai sentir muita dificuldade de transitar no braço da guitarra, transitar entre as escalas. Eu vou te dar exemplos práticos aqui nessa aula de hoje. E o primeiro exemplo prático é esse aqui, ó. Imagina o seguinte, eu vou colocar aqui um acorde, um Dó maior, e aí eu vou tocar aqui ó, ao longo do braço, tá? Nesse momento, o conhecimento das digitações, das escalas, isso tudo me ajuda, mas o que está mais me conduzindo aqui é o meu ouvido. Como assim? Preste atenção, eu vou tocar uma nota qualquer no braço. Essa nota está fora em relação àquele acorde. Por que eu sei? Se eu não estou nem olhando? Porque eu treinei meu ouvido a perceber isso, e você também deve fazer isso. Naturalmente, eu vou chegar para frente e definitivamente, se aquela nota que eu toquei anteriormente não está dentro da escala possível desse acorde, meio tom acima vai estar. E agora, daqui para frente, eu já começo a me guiar, ó. Por causa do ouvido. Que desenho que eu toquei? Nenhum. Eu só estou sendo guiado pelo som. Vou tocar em outro lugar qualquer, ó. Essa nota está dentro da escala, inclusive ela é uma nota evitada. Eu sei que ela é a quarta. Então, se eu sei que ela é a quarta, eu sei que meio tom abaixo tem a terça. E aqui eu sei que a fundamental está aqui, ó. E eu tenho a nona aqui, a sétima. E eu vou tocando baseado no meu ouvido, percebe? Isso é extremamente importante, por quê? Porque te ajuda a não depender dos shapes o tempo todo. Porque você não tem que ficar olhando para shape, para digitar. Isso te ajuda também a tocar de forma horizontal. Você consegue andar no instrumento de forma horizontal. Porque eu posso tocar numa corda só, se eu quiser, ó. Porque eu toco uma nota,
eu sei se a próxima nota da escala está um tom abaixo ou meio tom abaixo, um tom acima ou meio tom acima por causa do som. Isso é extremamente importante, é igual falar. Você tem que reconhecer pelo ouvido. Quando você vai falar uma língua, tanto como você aprendeu a falar português, ou se você sabe falar uma língua estrangeira, e se você sabe falar uma língua estrangeira, você deve lembrar de como foi o processo de aprendizagem, você percebe, e todo mundo sabe disso, né? Você precisa reconhecer de ouvido, você não pode ter nada escrito para ter como referência para conseguir falar. Não, você tem que ser capaz de reconhecer o que a outra pessoa fala de ouvido. E no DNA da improvisação, no método DNA da improvisação, eu deixo isso muito claro para os alunos, que é extremamente necessário e importante fazer esse treino. Inclusive, no DNA tem um treino especificamente para desenvolver isso, que é a absorção. E o que é a absorção? É literalmente você colocar um acorde estático, como esse, que no caso do DNA já tem lá, você não precisa fazer, está tudo pronto, inclusive com as digitações e com as indicações de função dentro das digitações, todas elas em todos os tons. Então, o aluno ele toca isso aqui, o que acontece? Ele vai aprendendo a reconhecer o som do acorde e o som das notas em relação àquele acorde. Ele começa a fazer essa correlação. Ele começa a aprender a imprimir no cérebro dele o som daquele acorde e como você pode expressar aquele acorde melodicamente, através de melodias. Ou seja, você começa a treinar o teu cérebro a combinar melodia com harmonia. Isso em qualquer tom e em qualquer qualidade, das principais qualidades que são necessárias para você improvisar. Acorde maior, acorde menor, acorde meio diminuto, acorde sétima, acorde sus, acorde diminuto. Esses acordes, eles são fundamentais que você consiga reconhecer eles de ouvido. E esse aqui é um fundamento muito importante para você conseguir transitar de uma escala para outra ou até mesmo transitar dentro da própria escala.